Nicotina. Morte aos poucos. Ainda ontem aquela mãe brincava com as duas filhas. Mas isso foi ontem. Hoje o quadro é bem diferente. Um corpo nu estirado sobre a mesa fria de um necrotério. A causa-mortes foi um tumor cerebral provocado pela nicotina. O homem era um eminente advogado. Agora está hirto, recostado na cama de um hospital, com os olhos vidrados, fixos no espaço. Na realidade, não olha para lugar nenhum. Está morto. Falha cardíaca é o que dirá alguns dias depois a certidão de óbito. A autópsia revelou que o coração do advogado estava normal. Não se notou evidência de trombose. No entanto, ele já tinha sido avisado para não fumar, uma vez que se encontrava sob vigilância médica devido a uma grave anomalia cardíaca conhecida como angina pectoris. Mas o advogado era incapaz de resistir às tentações e, de vez em quando, acendia o seu cigarrinho proibido. Casos como esses acontecem em grande número. E se a autópsia fosse obrigatória em todos os tipos de morte em nosso país, perceberíamos que o cigarro tem feito mais vítimas do que se pensa. E o problema não é recente. No ano de 1971, o relatório da Real Ordem dos Médicos da Grã-Bretanha dizia: o cigarro é atualmente responsável por tantas mortes como o foram as grandes epidemias de febre tifoide, a cólera e a tuberculose, que tanto afetaram as gerações passadas deste país. Estamos assistindo ao começo de uma das maiores catástrofes da história da medicina. Essa foi a opinião no ano de 1973 de eminentes autoridades do Ministério da Saúde da Dinamarca, país onde a autópsia é obrigatória em todos os casos de morte. Não há dúvida de que a nicotina é uma substância perigosa. Na primeira grande Conferência Mundial sobre Fumo e Saúde, em setembro de 1967, na qual tomaram parte 34 países, a opinião geral era a de que a presumível ação da nicotina poderia relacionar a dependência do fumo com outras formas de dependência, consideradas muito perigosas, como as da heroína e do álcool. A possível explicação para o poder mortífero da nicotina é que ela pode atuar quimicamente de tal modo que, debilitando os órgãos, facilita a invasão de inúmeros agentes cancerígenos, de substâncias venenosas e de elementos poluidores dos pulmões. Tudo isso através da fumaça dos cigarros. Os fumantes inveterados costumam dizer que isso é irrelevante, uma vez que todos teremos que morrer um dia. Então, a causa não importa muito. Mas a realidade é que não morremos. Deixamos o corpo físico e não saímos da vida, podendo dessa forma contemplar o triste espetáculo dos afetos que deixamos por causa do vício. Qual pai ou mãe, por pouco responsável que seja, não sentirá arder a consciência ao perceber os filhos na orfandade, sofrendo necessidades de toda a ordem por causa da morte prematura provocada pelo vício do fumo? Você sabia que, embora a maioria dos fumantes não faça a mínima ideia disso, a substância que inalam quando dão uma tragada é um venenoso alcaloide de fórmula química C10H14N2 e que está classificada farmacologicamente como uma substância tão letal para os nervos que uma injeção de apenas uma gota pode provocar morte instantânea? E você sabia que o monóxido de carbono tem na fumaça dos cigarros uma concentração que é pelo menos 1000 vezes maior do que a considerada suportável na atmosfera? Pensemos nisso.